Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nesse domingo, iniciando essa semana para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, acompanhe conosco hoje ao meditarmos na leitura de Daniel, capítulo 7. Nós iniciamos a leitura do profeta Daniel na semana passada e você pode acompanhar no podcast Família e Fé ou no nosso canal no YouTube Família e Fé os capítulos 1 até o capítulo 6, em que Daniel relatou vários acontecimentos, desde a sua chegada ali na Babilônia até passando vários anos durante o reinado de Nabucodonosor, depois o rei Belsazar, o rei Dario, e a partir do capítulo 7, nessa semana, nós vamos iniciar uma segunda sessão do livro de Daniel, em que ele pausa o relato desses acontecimentos, ele começa a contar alguns sonhos e algumas revelações que Deus lhe deu. É interessante que esses sonhos, essas revelações, como vamos ler hoje, não eram dadas para o próprio Daniel, mas ele estava servindo como um porta-voz do Senhor Deus para as próximas gerações. Então hoje nós vamos meditar com Daniel capítulo 7 e ao final dessa leitura também eu e a Rafa queremos orar por essa nova semana que está se iniciando, orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento e nos ajudar a receber a palavra, os princípios, os valores que Ele tem através da palavra dele. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, fale conosco através da Tua palavra, abre o nosso entendimento e dai-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que cada pessoa que está aqui se unindo a nós, Pai, para aprender mais de Ti, possa receber algo novo, Pai, nesse dia, nesse momento que eles estão aqui. Que não vem de nós, mas vem do Senhor, Pai, do próprio Senhor, falando aos corações deles. Nós Te adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões lhe passaram pela mente quando ele estava deitado na cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Observe então que nós estamos iniciando a leitura de um segundo conteúdo, de uma segunda parte do livro de Daniel, não necessariamente escrito em uma ordem cronológica, mas ele está colocando aqui revelações que Deus lhe deu para o futuro. Não eram revelações para Daniel, mas para outros que ele estava entregando essa mensagem. E ele teve este primeiro sonho enquanto ele estava deitado na cama. Muitas vezes, quando nós estamos dormindo, no nosso momento de descanso, nós temos revelações de Deus, nós temos ideias, insights que provêm de Deus, e é sempre sábio nós considerarmos esses sonhos, essas ideias e orarmos a respeito delas, pedindo entendimento, como nós vamos ver que Daniel fez aqui. Daniel disse: na minha visão, durante a noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. E Daniel vai detalhar esses 4 animais, ou 4 bestas que ele viu em seu sonho. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu a mente de um homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão, durante a noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro e com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre ele
Os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, com olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Chifres na Bíblia sempre representam um poder ou um domínio, um homem que está governando com autoridade. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião de dias tomou assento. Pela primeira vez, nós estamos vendo esse termo que faz menção, é claro, ao próprio Senhor Jesus como ancião de dias, que tomou assento. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo era branco como a pura lã. O seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares serviam-lhe, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver um período de tempo. Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, ou seja, com aspecto humano, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e reinos de homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. E a partir do verso 15 nós vamos ver a interpretação desse sonho de Daniel, que tem um paralelo muito forte com o sonho que Daniel interpretou para Nabucodonosor, como nós vimos em Daniel capítulo 4. Diz assim então, no verso 15. Eu, Daniel, fiquei agitado no meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então aproximei-me de um dos que ali estavam e perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele respondeu dando-me esta interpretação. Observe que Daniel tem essa visão estranha com vários elementos diferentes e apocalípticos, e o que ele faz? Ele ora ou ele pede entendimento, ele pede sabedoria. A Bíblia promete na carta de Tiago que todo aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, porque Deus dá abundantemente àquele que pede. Ou seja, existe uma promessa de sabedoria para aquele que humildemente pede sabedoria, entendimento, revelação. Então que nessa semana mesmo nós possamos pedir a Deus sabedoria. Amém. De sonhos que nós vamos ter, de ideias sobre as quais vão vir na nossa mente, ou mesmo de problemas difíceis e decisões que temos importantes diante de nós. Vamos pedir sabedoria a Deus para termos revelação, entendimento, para sermos guiados pelo Senhor. E aquela pessoa com quem Daniel falava ainda no seu sonho respondeu, dando-lhe essa interpretação. Os 4 grandes animais, aquelas 4 bestas que Daniel havia visto, são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, cujos dentes eram de ferro e cujas garras eram de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteando tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e cujo aspecto era maior do que os outros chifres. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Quem que derrotava? Contra os santos e os derrotava, até que o ancião dos dias veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. E ele me deu a seguinte explicação:
O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro rei se levantará, que será diferente dos primeiros reis, e ele abaterá 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo Altíssimo. O povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da narrativa. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu. Contudo, guardei essas coisas comigo. Sim, Daniel capítulo 7 relata então essa primeira visão, ou na verdade um sonho que Daniel teve. Ele relata para que as próximas gerações estejam atentas àquilo que Deus estava revelando a ele. Daniel não viveria nenhuma circunstância dessa visão, mas ele, como um profeta, anuncia para o futuro. Assim como João, o discípulo de Jesus, João também no Apocalipse relata visões para o futuro. Muitos comentaristas acreditam que esses 4 animais, representando 4 reinos, aconteceram nos séculos após Daniel até a vinda de Jesus e o início da igreja. Esse primeiro animal representaria o próprio império da Babilônia, que tão grande cresceu ao redor, e essa foi também a interpretação que Daniel deu do sonho de Nabucodonosor. Você se lembra quando nós lemos daquela grande estátua que tinha a cabeça de ouro? Depois, o segundo reino, como um leão, já seria o império dos Medos e dos Persas, que vem em seguida com Dario. Nós vamos ver sobre Ciro daqui a alguns capítulos também, aquele que vai inclusive permitir, no final do período de cativeiro da Babilônia, o povo de Judá voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém. Em seguida, o animal representando um leopardo, um pouco mais fraco do que um leão, seria o Império Grego, e em seguida esse quarto império, diferente de todos os demais, um império bem forte, queria perseguir o povo de Deus, queria blasfemar contra o Senhor, mas com grande domínio sobre a terra, representa o Império Romano, que foi durante o período em que Jesus veio para anunciar a sua mensagem como Messias de Israel e trazer salvação a todos os povos. Nesse período, o povo de Deus foi perseguido, a igreja em grande parte cresceu por causa dessa perseguição que gerou a diáspora, permitindo os discípulos sendo espalhados pelas nações ao redor, por muitas cidades e nações, levando a mensagem do Evangelho e o reino de Deus a tantas novas pessoas. Nós vamos continuar lendo um pouco mais sobre as visões de Daniel e vamos perceber que, assim como houve um cumprimento imediato nos séculos seguintes, essas profecias certamente também falam de algo que acontecerá no futuro, quando o anticristo se levantará para perseguir o povo de Deus, mas como aconteceu no passado, acontecerá no futuro. Todo o império humano será abatido, todo domínio e autoridade serão subjugados ao Senhor Jesus. Amém. E os santos, os que creem em Jesus, reinarão com ele eternamente. É reafirmado claramente o cuidado de Deus para com o seu povo e a soberania de Deus, que reina sobre tudo e sobre todos. Então nós queremos orar por você, que essa palavra traga esperança, certeza do cuidado de Deus e de que, estando com o Senhor Jesus, nós estamos do lado daqueles que serão eternamente abençoados com Ele, mais que vencedores, Amém. Cuidados debaixo das asas da proteção do nosso Deus. Né? Queremos orar pela sua vida e pela sua família. Rafa vai estar orando, eu quero concordar com ela em fé, pela bênção do Senhor sobre a sua casa, por sabedoria, revelações, aquilo que Deus tem para nós e também para os nossos filhos e próximas gerações, para nós permanecermos firmes a cada dia com o Senhor Jesus. Coloque diante de Deus seus motivos de oração. Você que está nesse período de jejum conosco também, né? Sim, nós estamos agora entrando na nossa segunda semana de jejum. Se você iniciou conosco na segunda-feira da semana que se passou, nós estamos entrando nessa segunda semana e pedindo ao Senhor realmente que Ele se revele a nós,
traga mais sensibilidade espiritual, ou talvez você consagrou o seu jejum com algum outro motivo, mas que Deus possa estar a cada dia se revelando a nós. Sim, e convidamos você que deseja, durante esse final da leitura de Daniel, dedicar um tempo de jejum, não para mudar a Deus. Deus não muda com o jejum, mas o jejum muda nós mesmos, aumenta a nossa percepção espiritual, nos ajuda a desenvolvermos discernimento e sabedoria. Você pode iniciar hoje, nesse domingo, ou amanhã, segunda-feira, e fazer durante essa semana o jejum da sua escolha voluntariamente, como um período dedicado de oração ao Senhor. Sim, então vamos orar, então, colocando diante de Deus nossos pedidos de oração. Sim. E esse desejo de conhecê-lo mais, de poder experimentar de quem Ele é nas nossas vidas. Amém. Vamos orar então. Pai, muito obrigado. Pai. Tu és o Deus Santo, Deus poderoso, esse Deus altíssimo, soberano que governa, Pai, sobre toda a terra. Nós sabemos que não há Deus nenhum que se compare a Ti. Nosso Deus exaltado, o grande Deus e o único Deus sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos, diante do Teu poder, diante da Tua grandeza, diante da Tua autoridade, diante de quem o Senhor é, Pai, colocar as nossas vidas, que são, Pai, tão pequenas diante de tudo que o Senhor é, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor se importa por nós, e é isso, Pai, que nós Te agradecemos. Então recebe cada pedido de oração, recebe as nossas súplicas, recebe a nossa gratidão. Sim, recebe, Pai, as nossas vidas. Nós queremos, Pai, continuar aprendendo mais de Ti, aprendendo mais de quem o Senhor é, o Seu caráter, a Sua justiça, o Teu amor, Pai, a Tua fidelidade, que nós possamos estar olhando para o Senhor cada dia das nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor traga cura hoje para aqueles que precisam de cura, esperança para aqueles que precisam de esperança, que o Senhor traga provisão, Pai, para aqueles que precisam de provisão. Quantas vezes, Pai, nós vimos a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Pai, trazendo a Tua provisão, algo que não foi mão de homens, mas mão do Senhor. É isso que eu Te peço sobre a vida dos meus irmãos e as minhas irmãs. Eu peço, Pai, que o Senhor traga restauração de relacionamentos, onde há, Pai, discórdia, onde há divisão, que o Senhor traga unidade, Pai, sobre os lares, sobre os relacionamentos, sobre as famílias. Nós pedimos, Pai, a bênção do Senhor sobre os nossos filhos, clamando, Pai, que os nossos filhos temam o Senhor todos os dias de suas vidas, que eles olhem para Ti, livra-os, Pai, de todas as tentações, livra-os, Pai, dos males deste mundo, dos homens maus, das mulheres imorais, que o Senhor esteja, Pai, guardando os nossos filhos, assim como as nossas famílias, os nossos casamentos, tudo aquilo, Pai, que pertence a nós, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Nós entregamos essa nova semana a Ti, Pai, pedindo o Teu favor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua bênção, pedindo, Pai, a cobertura do Teu sangue sobre as nossas famílias, Pai, e as nossas casas. Pedimos, Pai, que o Senhor venha sondando os nossos corações e nos mostrando, Pai, se há algo que nós necessitamos mudar, fazer diferente, nos arrepender, entregar a Ti. Mostra-nos, Pai, mostra-nos os Teus caminhos. Nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos, Pai, dos caminhos do Senhor. Precisamos que o Senhor venha, Pai, trazendo a Tua resposta, a Tua palavra, a Tua maneira, e que nós possamos ser humildes, Pai, nos humilhar diante de Ti. Que todo orgulho caia por terra e que nós possamos ser humildes e olhar, Pai, sabendo que nós dependemos de Ti. Então recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor e recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja, que a bênção do Senhor Deus seja sobre a sua casa, sobre toda a sua família, que você desfrute paz, sabedoria e novas revelações de Deus nesse tempo. Te convidamos a acompanhar conosco nessa semana a finalização, então, da leitura de Daniel, e muito obrigado por compartilhar também esse momento de oração e de meditação bíblica com alguém de quem você se lembra agora, para que sejam abençoados conosco. Tenha uma ótima semana, nós amamos muito vocês. Um abração e até amanhã.